Muito bem, a gente vai ouvir agora, Lídia Brito, eu e Elivaldo, vamos conversar a partir de agora aqui no Jornal do Piauí com o senador Elmano Ferrer, a quem a gente quer desejar uma boa tarde. Já podemos aqui falar, ver e ouvir. O senador Elmano está aí. Senador Elmano Ferrer, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. A gente tem alguns assuntos a tratar com o senhor, começando por investimentos federais aqui na capital Teresina. Algumas obras importantes, como, por exemplo, o viaduto ali do Mercado do Peixe, na região do bairro Recanto das Palmeiras. Existe algum tipo de descontinuidade, senador, naquela obra e em outras que estão sendo tocadas aqui no governo federal, em função da pandemia? O que o senhor percebe em relação ao cronograma? O senhor que tem acompanhado muito de perto esses investimentos aqui. Boa tarde novamente. Boa tarde, Tiago. Quero abraçar você, a Lídia, o Elivaldo Barbosa, enfim, a todos que nos assistem nesse instante. Realmente nós tivemos um problema de descontinuação na execução e cumprimento do cronograma do viaduto do Mercado do Peixe e do rodoferroviários, que é aí ao lado do terminal de petróleo. Mas isso quando da suspensão das obras da construção civil aqui na cidade de Teresina, isso no final do semestre passado. As obras estão sendo retomadas. O cronograma, a previsão, eu tive o cuidado de, ao vir para esta entrevista com vocês aí, conversar com o nosso superintendente, que é o Ribamar Bastos, que nos deu as seguintes informações. Primeiro, o cronograma está sendo cumprido, os recursos, por sinal, desses dois viadutos são emendas parlamentares minhas, de 30 milhões, 15 milhões para cada um dos viadutos. Os recursos já estão empenhados, assegurados. Então, essa obra do Mercado do Peixe será concluída com os acessos, a soda dos acessos, até julho, ou seja, concluída em junho. E no rodoferroviários, que são 3 viadutos em um, que é logo em seguida, 500 metros após o viaduto do Mercado do Peixe, será concluída em dezembro. Essa é a primeira informação. Logo em seguida, será feita a duplicação exatamente de onde começa o primeiro e segundo viaduto até ali o Disseu. Isso é a primeira fase desse projeto do contorno rodoviário de Teresina. O rebaixamento que dar-se-á ali naquela rotatória da ladeira do Uruguai, a licitação está na fase final e já temos recursos para trabalhar esse ano, com conclusão prevista para o próximo ano. Aí é o rebaixamento naquela rotatória onde passa e termina ali a Zequinha, ou começa a Zequinha Freire em direção à nova FAP, que ali vai passar por cima. E por baixo vai passar a BR-343, juntando-se à Avenida João 23. Vai haver um rebaixamento de 9 metros, ali no contorno onde tem a rotatória, ali vai ter um corte de 9 metros de profundidade. Ou seja, quem vem de Altos entra logo, não sobe a ladeira do Uruguai, e aí entra num rebaixamento que vai ficar uma obra de um simbolismo expressivo para a mobilidade urbana de Teresina, uma obra emblemática que vai marcar realmente este governo, esse esforço do governo federal, através do DENIT, Ministério da Infraestrutura, e que está nos dando todo o apoio a Teresina e ao estado do Piauí, nessa área de infraestrutura em Teresina, de mobilidade urbana e infraestrutura com requalificação de toda a malha viária em torno de 3 mil quilômetros rodoviária federal no estado do Piauí. É o compromisso do governo Bolsonaro, do Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, do diretor-geral do DENIT, General Santos Filho, e o nosso próprio Ribamar, o nosso DENIT aqui, que tem um quadro fantástico. E é uma determinação nossa. Lídia Brito. Boa tarde, senador Elmano Ferrer. Nós falávamos agora sobre a vacina, senador, e a condução que o governo federal tem dado a esse processo de vacinação aqui no país tem sido muito questionada. O senhor acredita que questões políticas atrapalharam e o Brasil tem ficado atrás com relação a outros países?
Olha, a primeira questão, Lídia, eu quero lhe cumprimentar, dizer que estou com saudade de você, o velhinho está aqui nesse isolamento, etc., não tenho lhe visto, mas espiritualmente, e lhe vejo todo dia na televisão, nesse programa. Veja, o presidente Bolsonaro, a realidade, tem enfrentado toda a imprensa comprometida, a imprensa nacional, comprometido com a desestabilização do governo Bolsonaro. Esta é a grande realidade. E ele tem feito muito pelo país, inclusive tentando fazer as mudanças necessárias, reformas que são fundamentais para dar nossa arrancada de desenvolvimento. Nós estamos muito atrasados em relação aos outros países, sobretudo aqui alguns países da América do Sul. Então ele tem enfrentado uma oposição brutal. E isso dentro da própria estrutura político-partidária nacional que não aceitou a transformação, a eleição, o veredicto da população nas eleições de 2018. Esse é o primeiro ponto. E com a pandemia, nenhum presidente da República fez em crises emergenciais, sobretudo essa crise sanitária que o Brasil está vivendo. O que o presidente Bolsonaro fez pelas pessoas as mais vulneráveis, aquelas que foram desempregadas, isso de um lado, que foram 68 milhões de brasileiros que foram assistidos durante 9 meses de auxílio emergencial, os 5 primeiros meses de R$600 e os 4 últimos de R$300. De outra parte, todos os entes federados, 26 estados e o Distrito Federal, receberam recursos que jamais receberam na nossa história. Isso os Estados Federados. Mutatis mutandi, os 5.570 municípios, todos receberam recursos suficientes para o enfrentamento à perda de receita e também recursos para o enfrentamento dessa questão. De outra parte, as empresas privadas, micro e pequenas empresas, as empresas médias e grandes empresas, também receberam uma injeção fantástica de recursos para o enfrentamento da questão. Inclusive, os empregados receberam auxílio às empresas do governo federal para pagamento de parte com modificação do contrato de trabalho, de redução de jornada e de salário. Ou seja, atingiu as pessoas. 68 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Inclusive, Teresina foi 1 milhão... Teresina não. Piauí, 1.316.000 piauienses receberam 4 bilhões de recursos que sustentaram a economia de todos os municípios do estado do Piauí. Isso é um ponto que tem que ser fundamental. O segundo, com relação a vacinas propriamente dito, nós brasileiros temos que nos orgulhar dos 2 institutos, dos 2 órgãos públicos de domínio do estado de São Paulo, o Butantan, enquanto o Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, que é federal ligado ao Ministério, tem uma tradição de mais de 40 anos em produção de vacinas, inclusive para exportar. Nós temos que nos orgulhar dessas 2 grandes, sem falar em outras instituições em nível menor, quer sejam públicas, quer sejam privadas. E nós temos a maior estrutura física, com capilaridade, nesses 5.560 municípios, que não existe em nenhum país do mundo o que nós conseguimos montar, estruturar com os municípios, com os estados federados e a União. A saúde nesse estado é tripartite. Qualquer erro havido não nos interessa, mas a realidade é que nós temos estrutura para a produção. E o que foi feito com a Oxford, a universidade lá da Inglaterra, e a AstraZeneca, na transferência, não é só das vacinas, é a tecnologia que nós temos já implantado, investimentos fruto de mais de 50 anos na inteligência em pesquisadores feito pelas nossas universidades e essas instituições. Então, o resto é política que tem comprometido o presente e o futuro desse país.
Senador, o senhor toca aí num ponto muito importante, senador, que é o auxílio emergencial, inclusive com números aí que resultado dessa iniciativa aí do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas está aí no Congresso Nacional um debate e já questionamentos para a possibilidade de prorrogação. Há uma corrente aí no Congresso defendendo a volta do auxílio emergencial. O senhor acha que o governo pode aderir, mesmo com as dificuldades, o aperto fiscal que está enfrentando? Olha, essa é a preocupação, justiça seja feita dos 3 senadores do estado do Piauí. Preocupação dos 10 deputados federais, do governador, de seus secretários, de toda a coletividade política brasileira e as instituições da sociedade privada. Agora, se o presidente pudesse, já tinha dado, todos nós somos favoráveis, inclusive não fomos vacinados ainda. Ou seja, a crise sanitária causada por esse Covid-19, que já tem várias variantes aí, está presente em nossa nação. Então, esse auxílio emergencial, que importou em 300 bilhões de reais, fora os recursos que eu falei aqui rapidamente, estados, etc., empresas, por privado, ou seja, a assistência nunca faltou desse governo. Agora, o fundamental, temos um orçamento que não foi aprovado, aprovamos no apagar das luzes do exercício anterior, 2020, a lei de diretrizes orçamentárias, que regulamenta a feitura, a formulação do próprio orçamento deste ano. Essa é a questão. Qual é o político de qualquer partido que não quer dar um benefício para a coletividade, sobretudo para as pessoas que mais precisam da ação do poder público? Todos querem dar. E foi dado coisa como nunca, fruto de uma articulação do Executivo e do Legislativo. E quem sabe o sofrimento da população, quem sabe é o político, ou são os políticos, são os partidos que estão em constante permanência com a população. Então, nós todos defendemos a prorrogação do auxílio emergencial. Agora, o país está numa situação dramática, tem um orçamento e aí todos nós estamos buscando isso. Isso aí é um dever, é uma obrigação nossa assistir a quem está precisando. E não tem o desemprego, todos nós, é do conhecimento de todos, são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Né? E temos um programa de Bolsa Família, então nós temos que buscar. O Bolsa Família beneficia hoje 14 milhões e 500 mil pessoas no Brasil. Nós temos que aumentar o valor que começa em R$100 e poucos e vai a 180. Nós temos que aumentar esse valor e aumentar, no mínimo, 10 milhões de brasileiros o número de beneficiários do Bolsa Família. Se hoje são quase 15 milhões, nós temos que elevar para 25, 30 milhões, que talvez seja uma saída que está em discussão, tanto nos ministérios da área social, como no Ministério da Economia. O presidente quer fazer isso, todos nós queremos fazer isso. Isso é uma discussão presente, lamentavelmente, num momento de disputa pela direção das duas casas do Legislativo, está havendo política, DIA e tudo, política é nobre, é a essência da democracia, mas nós estamos num momento que deveríamos estar buscando o diálogo, o entendimento, quer dizer, a união de todos no enfrentamento das grandes questões que vocês estavam falando, tanta insegurança pública, ela vai nos infernizar. Porque quanto mais desemprego, mais pobreza, mais desigualdade social, que nós somos um dos países mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda e riqueza. Então, esse é um problema, você tocou num ponto fundamental, como tocaram anteriormente na questão da segurança pública. Nós estamos hoje trancados em grades, em casas, sem segurança nenhuma. Essa é a grande questão, que é fruto de uma sociedade desigual, de uma sociedade concentrada a riqueza na mão de poucos. Essa que é a grande realidade. E temos que nos juntar para fazer a transformação que é necessária, é um imperativo, é uma necessidade desse país. Lídia Brito.
Senador, os progressistas já começaram a discutir as eleições de 2022, o partido já discute até mesmo uma chapa com a possibilidade do senador Ciro Nogueira ser candidato ao governo do estado, mas o senhor, Eumano Ferri, vai estar aí à disposição para concorrer à reeleição em 2022, o senhor já tem uma definição com relação a isso, porque há outros nomes, como o prefeito Firmino Filho, ex-prefeito, que podem aí concorrer por essa vaga ao Senado. Como é que está essa discussão? O senhor já está definido que vai ser realmente candidato à reeleição? Olha, minha querida Lídia, primeira coisa, eu serei candidato no próximo ano. Disputarei um mandato no próximo ano. E segundo, o Ciro é um dos políticos que mais tem trabalhado por esse Estado. Isso é uma questão de justiça, esse reconhecimento, por todos os municípios. E o Ciro vem ajudando todos os governadores desse Estado. O Wellington, anteriormente ao Wellington, nos governos que passaram, ao governo Wilson Martins, ao prefeito, todos os prefeitos, inclusive eu, aquele viaduto ali perto da maternidade, tem emenda também do Ciro e da deputada Iracema Portela. Então, o Ciro é uma das grandes lideranças, é o candidato meu, que eu estou do partido, a governador do Estado. Tem serviço prestado ao Estado. Agora, o Ciro tem sido também muito importante no plano nacional. Faz parte de um partido hoje expressivo, o partido que está na base do governo. O Ciro é importante, que ele passou quase 20 anos na Câmara dos Deputados, onde ele circula muito bem, como no Senado, já está com 10 anos no Senado também. É uma grande liderança e tem todas as condições prerrogativas para... Eu sei que ele, chegando ao governo do Estado, que chegará, será um grande governador e terá o apoio do povo e de todos nós. Isso é um ponto. E realmente estou trabalhando, eu gostaria de estar falando com vocês sobre as grandes obras que estão sendo feitas em Teresina e nesse Estado. Basta dizer que a cada 48 horas, eu dei esse dado ontem, foi feito em 2019. E 2020, em termos de rodovias federais, 1,2. E foi comunicado hoje que não é mais 1,2 a cada 2 dias de asfalto novo no nosso estado do Piauí. São quase 500 quilômetros. Exatamente 468 quilômetros já feitos nesses 2 anos. Dá uma média, dava de 1,2, agora é 1,4, 1,5. Então, eu gostaria de estar falando do que está sendo feito em Teresina. Quer dizer, as obras importantes, a duplicação, que esse é um sonho de todos nós, de Teresina a Demerval Lobão, que foi feita, uma parte está sendo feita pelo Estado há 8 anos, e o governo do DENIT, o governo Bolsonaro, com emenda parlamentar minha, está concluindo, nós vamos fazer 21 quilômetros, já estamos concluindo 5 quilômetros agora de duplicação em direção a Demerval Lobão e estamos com um projeto pronto, será entregue ao governo federal daqui para Altos e vamos trabalhar todos nós para a execução dessas obras importantes. O contorno rodoviário de Teresina, já estão sendo feitos esses 2 viadutos, o Mercado do Peixe e o terminal ali, rodoferroviários, que é do lado do terminal do petróleo, esses 2 já com data marcada, a ponte estaiada, essa sim, que liga os cerrados do Piauí, a cidade de Santa Filomena, a cidade de Alto Parnaíba, ligando os cerrados do Piauí aos cerrados do Maranhão, um sonho de mais de 30 anos. Todos nós, vocês, todos assistiram a assinatura da ordem de serviço para o início da construção em junho de 2019, para concluir em julho de 2021. A obra está concluída. Deve ser inaugurada no próximo mês. Quer dizer, são realizações. A rodovia da Morte é uma rodovia da soja, ali a BR-135, tem três, digamos, grandes patrulhas, quer dizer, operações asfaltando em direção à Bahia. Quer dizer, nós temos que conversar sobre isto, o desafio dos nossos cerrados, é um desafio com o problema de energia, o problema de estradas ali, que são estradas estaduais,
está sendo feito agora, a outra etapa da Transcerrado, mas nós temos que nos voltar para o pulmão produtivo que são os cerrados do Piauí. Nós temos que explorar o Vale do Gurgueia, nós ainda não acordamos para esse grande potencial que é o Vale do Gurgueia, que é a parte baixa, úmida, de solos fantásticos. Nós estamos lá em cima, no platô do Planalto, lá nos cerrados, com a maior produtividade média do Brasil é no Piauí. O maior avanço tecnológico dos empresários é no Piauí. Então, eu creio que esse deve ser o nosso discurso. As eleições, o velhinho está trabalhando, eu estou trabalhando. Eu não sei fazer, divulgar, estou fazendo, não. Mas já coloquei emendas parlamentares para 213 dos 224 municípios. E tenho trabalhado muito pelo Estado. É isso que nós vamos fazer este ano e nos credenciar, colocar o nosso nome à consideração do povo. Eu quero é trabalhar. O que o velhinho gosta, viu, Lídia? Meu querido Elivaldo, meu colega, é de trabalho. Trabalho, nós temos que trabalhar mais. Eleições já tem a cada 2 anos, que deveria ser em 4 anos ou 5 anos. Mas tudo bem, é a democracia, nós temos exercício de democracia. As instituições, eu vou aproveitar a oportunidade, são permanentes no nosso país. Não há quem atinja a Constituição, não há quem atinja as instituições criadas aí que nós temos, que é a síntese, é o símbolo da democracia. A democracia, nós conquistamos ela e ela será preservada a qualquer custo. Ninguém está aí, esse governo que está aí, não quer... Estão tentando rogar o presidente para reverter as instituições nesse país, mas não serão feitas isso. Ou seja, a democracia é nossa essência. Nós conquistamos a democracia e ela será preservada tendo como grande âncora a nossa Constituição de 1988. Isso aqui é fundamental. Então vamos trabalhar, vamos produzir, vamos superar esta crise que está aí, do desemprego, da insegurança que está presente em todos os lares, cantos e recantos deste país. E isso só será quando nós conseguirmos uma melhor estrutura de distribuição de riqueza no nosso país. Vencermos a pobreza através da ruptura com a desigualdade social. Nós temos que abrir a oportunidade para todos. Estamos num momento muito sério da economia mundial. É o desemprego tecnológico. E a crise antecipou o que aconteceria, a crise sanitária que eu me refiro, antecipou o que aconteceria dentro de 8, 10 anos para frente. Então, é isso que nós temos que nos preparar, e só através da unidade, do entendimento, do diálogo, colocando as pessoas acima dos interesses pessoais, partidários e ideológicos. É esse que deve ser o discurso que deve presidir os homens que estão responsáveis pelo destino do nosso país e do nosso querido estado do Piauí, nossa querida cidade de Teresina. É isso que deve ser, que é o discurso aí do Elivaldo. Elivaldo teve no passado atuando no diretório acadêmico na universidade, etc, etc. E todos vocês que estão aí participando, o Tiago... Estou vendo aí, senador. Tá certo, senador. Muito obrigado, senador Eumano Ferrer, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Eu estou à disposição de vocês, quero cumprimentar a todos vocês e a todas as pessoas, homens e mulheres que nos ouvem e nos assistem, sobretudo os jovens do nosso querido Estado. Um abraço para todos vocês e muito obrigado pela atenção e um abraço do meu querido Jesus, filho e pai. Um abração para todos, viu?